Oi, eu sou Sabrina Pires e esse é o Dialogamente, o videocast que fala sobre comportamento, saúde mental e, portanto, põe o dedo na ferida. E chegando aí próximo do Dia das Mães, a gente vai falar de quê? De quem não é mãe. E olha, o que tem de sofrimento por trás disso para tantas mulheres, inclusive para aquelas que não querem ser mães. Então, temos duas convidadas, a Liliana Seger, que é psicóloga e ela é autora do livro Cadê Você, Bebê? Poxa, Liliana, tô feliz que você está aqui. Obrigada pelo convite, Sabrina. Já, na nossa conversa, também entra a Bruna Maia, que é jornalista e autora do livro Não Quero Ter Filhos e Ninguém Tem Nada Com Isso. Aliás, um livro engraçado, inclusive, apesar de muito sério. Ela consegue ser irreverente com um assunto tão delicado. Já ela entra, porque vai ser virtualmente, e seguimos aqui, então, de início, Liliana. Queria te perguntar, as suas pacientes, você atende atentantes, que são aquelas mulheres que não conseguem engravidar naturalmente, estão em processos de tentar engravidar, e a chegada do Dia das Mães, a proximidade, propagandas, o assunto, traz sofrimento? Muito, Sabrina. Eu acho que, assim, é um dos momentos mais duros depois do diagnóstico de que a gravidez não vai ser caseira, né? Que eu brinco, não vai ser em casa. É quando essas mulheres, né, sentem que vão chegando os datas, Dia das Mães, Natal, Dia das Crianças. É muito duro, porque é o momento de lembrar o seu fracasso ou a sua dificuldade, né? E a gente está sempre se imaginando elas, né, com um bebê no colo. Fracasso, você disse, né? Que sentimentos são esses que aparecem aí na terapia? Fracasso, não consigo, quero e não consigo? Veja, uma coisa muito dura é que normalmente as mulheres não pensam que pode haver uma possibilidade de não conseguir engravidar. Parece que é uma coisa inata, dada, que quando eu quiser engravidar, obviamente vou ter filhos, então quando eu quiser engravidar eu engravido. Até porque a gente escuta muitas mulheres dizendo, eu casei em janeiro, aí eu quis engravidar em outubro para que o neném nascesse do signo D, né? 9 meses depois. E algumas pessoas conseguem isso. E parece que é inato. Tudo bem, é só querer. Todo mundo. E a gente percebe que isso acabou, né? Não é assim. Primeiro que só 18%, na verdade, das mulheres conseguem uma gravidez, é uma taxa de gravidez mensal. Então, essa coisa de falar, vou engravidar, engravidei, 18% ao mês a gente tem de chance. E isso quando ninguém tem nenhum tipo de problema, e nós estamos falando de mulheres jovens. Sim. Né? E o que vem acontecendo é que depois dos 30 anos, 35 anos, 40, as mulheres hoje estão muito mais jovens. E aí o nosso óvulo está velho. Então ninguém imagina que não vai conseguir quando quiser. Então é muito duro. E você percebe uma procura por uma ajuda, porque existe uma questão física, né? Então, que você vai no médico, o médico vai fazer o diagnóstico, vai pedir os exames e tal. Uhum. Não só da mulher, que, aliás, eu gostaria de dizer, esse não é um papo de mulher, Isso. né? Eu tô querendo aqui falar que muito acontece no corpo feminino, mas, ou como diria a deputada Erika Hilton, das pessoas que gestam. Mas é um assunto da sociedade inteira, sofrimento para casais, né? Os homens participam dessa terapia? Os homens participam, mas participam menos, porque os homens têm uma característica, eles têm uma sensação de que eles têm que ser o parceiro estável da relação. Então eles dizem, calma, não fica aflita, vai dar certo, mês que vem você engravida. E eles não sabem o quanto isso é ruim para as mulheres. Porque, no fundo, o que elas querem? O que a gente quer quando a gente está mal? Que o outro diga, eu entendo que você está mal, é duro mesmo. Só que os homens acham que se eles validarem o nosso sentimento, eles estão fragilizando mais a relação. Eles acham que eles têm que ser o parceiro estável. Eu seguro a onda. Não, calma, tá tudo bem, vai dar certo. Isso soa para a mulher como uma falta de empatia, como uma falta de percepção da dor. Então, mas parece que o problema é da mulher. Às vezes, a questão, inclusive biológica, fisiológica, é do homem. Sabrina, olha, desculpa te interromper, 40% dos problemas são femininos, 40% dos problemas são masculinos e 20% são mistos. Então, o homem ter problemas com a espermatogênese, 40%, é muito. Se você pensar que 1 em cada 6 casais vai ter problema para engravidar, olha do que nós estamos falando, 40% desses são homens, problemas masculinos. Mas tem uma questão também, que aí entra muito
da emoção do social, né, da nossa sociedade, é que ninguém pergunta para o cidadão, e aí quando você vai ser papai? Mas quando você vai ser mamãe, e todo mundo faz isso, até porque o corpo da mulher é público, então, né, parece que se atropela. Então, todo mundo vem numa intimidade que não existe, muitas vezes, e sai perguntando, e aí, agora que casa? Primeiro é quando casa. É isso. Primeiro se você tem alguém, mas vai Isso. casar quando? Isso. Aí você casa, você tem que ficar ali listando, Sempre atendendo tem a uma uma cobrança. demanda. Uhum. E tem uma coisa, né? Nós mulheres parece que nascemos já imperfeitas. E a questão, se não for mãe, então, você é dada como o quê? Incompleta? Você é o quê? Eu acho que tem uma questão social disso importante, né? A biológica é que a mulher se sente fracassada, né? Tipo, eu não consegui ser mãe, eu não estou conseguindo, eu tenho algum problema, eu tenho um erro dentro de mim, né? E isso traz um vazio muito grande. E socialmente é uma coisa incrível, mas essas cobranças são assim, primeiro, é o que você falou, quando está namorando, quando casa, cadê o filho? Quando tem o primeiro, vai ficar num só? Aí quando tem dois, mas não vai tentar o casal, não vai tentar o menino ou a menina, ou seja, a gente sempre tem cobranças. Acontece que quando a gente está doída com uma sensação, que é a questão da maternidade, tudo que esbarra nisso dói mais. Eu sempre dou um exemplo que é assim, se você machucou seu dedo, e você bate na mesa e fala, ai meu dedo, ai meu dedo. Aí você fala, nossa, só porque eu machuquei meu dedo, eu bato em tudo quanto é lugar. Na verdade, não é isso. Você bate tudo em tudo o lugar o tempo todo. Acontece que, como ele está machucado, é só ele que dói. Então, você tem a sensação que você só está batendo o dedo. Só que você bate o bumbum, você bate o pé, você bate o braço, você bate o ombro. Só que não dói. E na questão da maternidade é isso. Quando você está sensível com uma dor, tudo que esbarra ali dói. Então, é uma propaganda, é uma criança, é uma cobrança. A cobrança é terrível social para as mulheres. E aí, você não vai ter filho? Fala, nossa, todo mundo me cobra. Eu vou para o shopping, eu só esbarro em carrinho de bebê. Só tem isso, só tem roupa de bebê. Só tem mulheres com filhos nos restaurantes. Mentira, tem tudo. Só que o teu foco de olhar está ali. Então, é que nem uma mulher que está solteira. Ela entra e fala assim, eu não vou no barzinho, só tem casal. Mentira, é que ela só está fazendo foco no casal. Liliana, mas aí ela vai chegar, depois de ouvir isso, vai falar assim, então agora vamos tratar da culpa. Porque aí ela se sente responsável por tudo isso que ela está sentindo. Sim. Que ela está te levando. Se sente responsável por não conseguir engravidar, se sente responsável muitas vezes por não dar este filho ao homem. A mulher se sente responsável por tudo, até por aquilo que ela não tem nada a ver com o pato. Isso é uma coisa feminina, uma coisa impressionante. A gente está sempre se responsabilizando pelas questões, né? E aí, quando você fala do homem... E o social é isso. E se você... Eu acho que, né? Nosso colega vai falar, tua colega... Vou chamar. Né? Que é assim... E se eu não quiser ter filhos? Também eu sou responsabilizada por isso. Vão dizer o quê? Que eu tenho problema, que eu sou mal amada, que eu não consegui... Porque as pessoas também não acham que a mulher tem esse direito. Mas aí é o que vai falar. Vamos por partes. Cadê Você, Bebê? É o livro da Liliana, com muitos depoimentos. E aqui eu fiquei impressionada com alguns, tanto que eu marquei um monte aqui, mas depois a gente fala de alguns especificamente, inclusive sobre fé, me chamou a atenção de mulheres que começam a questionar a própria fé uma vez que o bebê não chega. Mas agora eu vou chamar a Bruna Maia, que é jornalista, autora do Não Quero Ter Filhos e Ninguém Tem Nada a Ver com Isso, um livro que também li e também tem vários depoimentos. Muito bom. E Bruna... Bem-vinda, queria te dizer o seguinte, você não passa pano nem para Freud, né? E vai com o dedo na ferida totalmente. Vamos colocar aqui o fone, né? Diga, e aí, quais são os sofrimentos das mulheres que você ouviu, e foram muitas, inclusive para sua própria surpresa, quando abriu, né, o Instagram pedindo relatos, e de pontos de vistas completamente diferentes. Por que essas mulheres que não querem ser mães sofrem? E sofrem com a proximidade do Dia das Mães? Então, elas sofrem pelas interpelações e pelas cobranças das pessoas que acham que elas são completas, ou que ficam perguntando quando vêm, ou que ficam infantilizando elas, de certa forma, dizendo que elas vão mudar de ideia, são descendentes. Essa é a fonte do sofrimento. Não ter filhos em si, para elas, é um grande alívio, né?
E o que eu reparei, eu entrevistei 9 mulheres e um homem trans, eu procurei uma variedade de raça, classe, e o que se nota é que entre as mulheres muito pobres é muito comum eles dizerem que elas já tiveram uma vida de privações e perceberam que a maternidade ia fazer com que elas tivessem que se privar de muitas coisas, que elas tivessem que exercer aquele trabalho não remunerado, cuidado por ainda mais tempo. Entre as mulheres de classe mais alta, é muito comum eu quero viajar, quero conhecer o mundo, sem ter que ter um filho, sem ter que ter essa responsabilidade do todo. Mas eu acho que entre todas essas pessoas, a questão do desejo é muito importante. Eu simplesmente não desejo, eu não tenho esse desejo, eu nem quero, e eu quero poder fazer as outras coisas que eu tenho vontade de fazer, seja minha carreira, seja viajar, seja me divertir com as minhas amigas, sem as pressões da maternidade. Porque a gente vive numa sociedade que transformou o ter filho e a maternidade num grande acúmulo de funções, né? Então, eu vejo as mulheres se recusando a essas funções. A recusa da maternidade é se recusar com uma série de trabalhos e funções e terem mais tempo para elas. Bruna, quero te provocar. Não querer ser mãe é uma revolução atualmente ou é uma defesa? Acho que não é nem uma coisa nem de outra. Acho que não querer ser mãe é um direito. Mas eu acho que a revolução passa por poder não ser mãe e por poder fazer com que mães que querem ser mães tenham uma vida decente, tenham apoio, rede de apoio estatal, inclusive, para cuidar dos filhos dela. A revolução passa por destruir a ideia de maternidade como a gente conhece hoje. É uma coisa que uma mãe, uma mulher é responsável pelo crescimento de um ser humano e que tudo fica em cima dela. Isso é uma luta que envolve os homens, as mulheres que não querem ter filhos, as mulheres que querem ter filhos, é uma luta de todo mundo, de toda a sociedade. Então, se não querer ser mãe é revolucionário, eu acho que uma mulher, sendo capaz de desejar, de verbalizar um desejo, principalmente quando esse desejo não é aquele que a sociedade impõe para ela, é revolucionário sim. Mas eu acho que a revolução política passa por destruir a ideia da maternidade opressora que existe hoje em dia. Muito se fala no seu livro, né, sobre essa coisa da maternidade universal, né, o que é ser mãe. Aliás, ela tem um desenho aqui, depois eu te mostro, Liliana, que ela pergunta assim, afinal de contas, o que é ser mãe, né? E ela depois faz uma comparação que assim, o que é ser mesa? Ela desenha, ela é cartunista, Bruna. E, aliás, muito bom, porque isso é didático, tipo, é para quem realmente, você não entendeu, vamos falar sobre isso, desenhando, e vai ficar sem dúvidas mesmo. Mas o que me chama a atenção, se de um lado, né, eu provoquei, eu queria te provocar do outro. Essas mulheres que são tentantes, elas estão indo por tradição ou por desejo real? Olha, eu te diria que a grande maioria é por um desejo enorme de ser mãe. Aí você vai dizer, olha, existem muitas mulheres que são religiosas e entendem que a função da mulher é gerar, é ter filhos. E aí essas muitas vão por aí, porque são cobradas pela família, pelos religiosos, etc. Mas a grande maioria é um desejo. Genuíno de gestar. De gestar. E é muito louco, porque pelos depoimentos, por exemplo, no livro da Bruna, tem mulheres que têm pavor de imaginar. Tem uma até que ela falou, parece um alien na minha barriga, eu não quero nem pensar nisso. Então, e eu acho que ver esses dois livros, ler, né, eu do meu ponto de vista feminino, é muito interessante como a gente é diversa e como que a sociedade não identifica isso. Coloca a gente tudo no mesmo lugar. Bruna, fora a aula que você dá aqui no seu livro, contando historicamente e pontuando com pesquisadores, não só do feminismo, mas até da psicanálise, ela fala do Freud e tudo, é didático, eu gostei muito. Mas, lendo o livro da Liliana, e aí eu vou te perguntar,
Por que tantas mulheres você acha que desejam, e até como ela colocou agora, que tem um desejo real, tem essa coisa de só vou ser completa, só vou ser sucesso quando eu for mãe? Isso está construído, está dado, e o que eu fui propondo no livro é uma teoria histórica de que essa família nuclear, centrada no nordestino da mulher, é uma coisa que surgiu no pós-iluminismo, né? Se construiu toda uma sociedade baseada naquela ideia de família, papai, mamãe, filhinho, mulher em casa, mulher cuida, mulher se cuida dos afazeres domésticos, entendeu? Então, é uma construção aí de 20 séculos que está muito presente na vida dessas mulheres, porque elas se veem nisso, né? É muito difícil, a gente olha para isso e a gente acha que isso sempre esteve aí, que todas as sociedades sempre foram assim. E que nossos pais são assim, nossos amigos são assim, e o que a gente quer se encaixar, né? A gente tem essa vontade de se encaixar e às vezes a gente não se questiona para ver se a gente realmente deseja aquilo, e muitas vezes a gente sequer sabe que é possível uma vida que não seja tudo. A proximidade do Dia das Mães, eu fiz essa pergunta sobre... Ela incomoda? Porque as pessoas, você percebe que você até milita e fala muito sobre o assunto e conta, inclusive no livro, mas não só, sobre o seu processo, que queria fazer uma laqueadura e não encontrou dentro do convênio médico essa possibilidade. Você percebe uma inconveniência? A sociedade, ela atropela mesmo? Para mim, o processo de fazer uma laqueadura foi bastante fácil. Eu tinha um plano de saúde bom naquela época e eu sabia os caminhos, né? Eu sou jornalista, pesquisei, sabia que eu tinha que ligar para tantas pessoas, então foi um processo um pouquinho chatinho, mas relativamente fácil para conseguir. E a grande maioria das mulheres sem filhos que quer fazer uma laqueadura, até mesmo dispor de outros direitos reprodutivos como o DIU, o simples DIU, às vezes é muito difícil conseguir, porque a medicina fica tutelando o corpo das mulheres, muitos médicos se negam a fazer a laqueadura em mulheres sem filhos, ou até em mulheres que cumprem os dois requisitos, o de idade e o de ter 2 filhos, né? Porque existe esse dispositivo da maternidade, essa coisa de dizer que a mulher nasceu para ser mãe, que toda mulher quer, e que um dia, se eles fizerem um dia, você vai se arrepender, como se isso fosse um problema dele, né? Na verdade, é uma questão moral, que atrapalha as mulheres que buscam esse direito reprodutivo, tanto na rede privada quanto no SUS. Eu queria trazer um comentário de uma das pessoas que você entrevistou, que diz o seguinte, que... falam muito sobre você só vai conhecer o amor verdadeiro. Essa aqui foi uma das entrevistadas, a Heloísa, no livro da Bruna. Diz o seguinte, que diziam para ela que só vai conhecer o amor verdadeiro quando ela tiver um filho. E ela meio revoltada aqui no depoimento dela, dizendo, quer dizer que até hoje eu não sei o que é o amor na cabeça dessas pessoas. Eu amo a minha sobrinha, eu amo minha família e tal, e tem aqui todo um depoimento. E tem o mito, né, do amor materno, e eu conheço várias mães que são disfuncionais, né, e aliás isso também aparece no livro, né, como muitas mães deixam marcas muito dolorosas para os filhos, e às vezes pode até ser mesmo um trauma, a pessoa sofreu tanto sendo filha, que não quer seguir com uma experiência assim. Mas aí a minha pergunta o amor é esse? Amor de mãe, ele é o suprassumo, e então quer dizer que se você não é mãe, você não vai ter essa sensação do que é o amor verdadeiro? Liliana primeiro. Mais uma vez, né? Veja essa diversidade que você começou falando. As mulheres são as mulheres. E existem muitas mães que estão longe de serem mães. Como a gente diz, se for nesse sentido de ser um amor incrível, né? Assim como muitas mulheres não têm o desejo de ser mãe. E outras têm o desejo que é o maior desejo da vida, ser mãe. E para essas mulheres, sim, o amor por um filho é o maior amor do mundo.
Mas não quer dizer que isso seja assim para o mundo, né? E eu acho que, de novo, essa dicotomia de ter que ser mãe, não ter que ser mãe, como cada um tem o direito de fazer suas próprias escolhas, né? Então, muitas mulheres também hoje não querem ter filhos, até pelo excesso de coisas que elas estão fazendo, porque aquela mãe, e tem toda uma fantasia, né? Aquela mãe que é 24/7 mãe, né? Não é para qualquer um. Tanto que a depressão pós-parto está aí enlouquecendo muitas mulheres que falavam, nossa, eu não sabia que eu ia passar por tudo isso. Então, cada um tem as suas singularidades, mas uma coisa que a Bruna falou muito importante, que é assim, como para o SUS, nem as mulheres que não querem ser mães não têm esse direito, vamos dizer, de laqueadura, assim como as que querem ser mães não têm o direito a um tratamento. Nenhuma das duas são olhadas com carinho e com cuidado. Quer dizer, não há movimento de escuta para tantas mulheres. Tratamento, né? Um tratamento muito caro, vai para o SUS, muito pouca gente consegue. Bruna, e o amor incondicional? Que só a mãe consegue atingir? Esse depoimento da Heloísa, ele foi um dos mais emocionantes que eu fiz, né? Um dos que mais me fechou. Eu notei um distanciamento de vida entre nós duas. Eu vi muitas semelhanças entre ela e eu, em termos de interesses, em termos de vontades, mas uma diferença muito grande em termos de estrutura social em volta dela. Então, ela falava que vivia numa cidade em que não existiam outras mulheres como ela, sem filhos, que não queriam ter filhos, que ela não tinha com quem conversar, e que ela se sentia muito oprimida ali, que ela ouvia muito isso de que o único amor realmente incondicional, o amor verdadeiro, eram dos filhos. E eu fiquei pensando, nossa, se essa mulher morar aqui na mesma cidade que eu, no mesmo contexto que eu, a gente talvez seria amiga e a gente teria muita gente com quem conversar. Eu tenho muita gente com quem conversar, eu tenho muitos amigos, eu tenho muitas pessoas legais que me cercam e que eu amo muito. E eu não acredito nessa história, assim como ela, eu não acredito que a maternidade, o amor pelos filhos seja o único amor verdadeiro que existe, porque eu tenho uma visão do amor como uma coisa muito mais ampla do que o dos relacionamentos românticos ou o do relacionamento que você tem pela sua prole. Eu acho que amor é o que você sente pelos seus amigos, pelas pessoas que te cercam, que outras relações, as relações de amizade são muito importantes e me completam muito e são capazes de completar muito as outras pessoas, de preencher, de dar afeto, de dar carinho, de você pode dar e receber amor das suas amizades. Só que a gente vive nessa sociedade que hierarquiza tanto, que acha que o amor romântico, o amor do casal é o mais importante que tem com outra pessoa, até você ter um filho que ele se torna o maior amor da vida. E eu simplesmente não consigo concordar com isso, porque a minha experiência é muito diferente. Minha experiência de dar e receber amor entre pessoas que, em tese, não são da mesma família, que eu não compartilho laços de sangue, que não é um parceiro romântico, é muito forte, sempre foi. Assim. Então, eu acho que a sociedade queria muito bem se as pessoas passassem a valorizar mais as amizades como amor e se passassem a ver os seus relacionamentos, tanto com os filhos quanto com o parceiro romântico, também como uma grande amizade. A cobrança da sociedade em termos da mulher, e eu queria saber, Bruna, como você reage a essa cobrança? Quando, eu imagino que mesmo que você desenhe, ainda cheguem algumas questões, eventualmente, do tipo, mas você não vai se arrepender? Mas será mesmo? Como você reage a essas perguntas, clichês que chegam para todas as mulheres que não são mães? Em geral, eu pergunto, você não tem medo de se arrepender de ter um filho? Se arrepender de ter um filho é mais complicado do que se arrepender de não ter, né? Que não tendo, eu posso vir a adotar. Eu tenho uma listinha de respostas possíveis. Quando falam, quem vai cuidar de você na velhice? Mas quem garante que um filho vai cuidar? Tipo assim, se for por isso, se você for ver o filho como um conserto de asilo, como um cuidador da velhice, é mais fácil de você contratar um enfermeiro, né? Se é isso que o filho representa para você. Mas, na verdade, eu não me incomodo tanto com essas perguntas, porque eu acho que eu estou vivendo em um ambiente em que eu estou cercada de pessoas que compreendem, que minha escolha é muito aceita,
Eu não me sinto cobrada pela minha família, pelos meus amigos, não me sinto incompleta de nenhuma forma. Para mim, é mais fácil. E aí eu retorno à questão que eu estava falando anteriormente, que é a questão das amizades e dos interesses, que eu acho que a partir do momento em que você consegue construir sua vida e se cercar de pessoas que te compreendam e que tenham interesses compatíveis com os seus, e que você consiga construir relações de respeito e de carinho para fora da unidade familiar, eu acho que você passa a se entender bem nessa pergunta, porque você vai ter cercado de pessoas que te entendem. Que bom. Mas você sabe que você é uma sortuda, né? Tem umas questões de sorte, talvez de privilégio, de condição de uma vida, assim, mas também é uma construção, não é uma coisa que esses amigos chegaram até mim por sorte. Foram coisas que eu realmente fui construindo, eu fui voltando minha vida para isso. E eu sei que para algumas pessoas, dependendo do lugar onde você mora, se é um lugar muito conservador, pode ser mais difícil mesmo. Mas é uma coisa que também é possível construir, porque a amizade é uma relação que requer esforço, como qualquer outra, né? Não, construção. A gente tem que estar lá para reunir as pessoas. Liliana, pergunta mesma para você sobre reação. Sociedade, de novo, atravessando. E aí a minha pergunta, e nos relatos, aí são mais, você traz muitos relatos de muitas outras mulheres, né? Na verdade, um número maior do que o da Bruna no seu livro. E me chamou a atenção como pega diferente para cada uma, mesmo numa situação tão, entre aspas, parecida. Todas estão tentando, todas estão se sentindo mal, porque não estão engravidando. E aí vai chegar alguém e vai vir perguntar, e o bebezinho? Né? E aí? E aí eu pergunto a mesma coisa. Como reagir? Como se posicionar se por um lado, por exemplo, a Bruna dizendo, para mim não dói tanto, mas eu tô cercada e ela também claramente resolvida. Talvez nem todas as mulheres que não desejam ter filhos estão nesse estágio, provavelmente não. Mas aí a pergunta, como reagir sendo uma tentante a um ambiente tão hostil e tão... acha que pode chegar na sua intimidade dessa maneira e aí, quando vem o bebê? Como reagir? Essa é uma questão muito forte para muitas tentantes, que assim, elas me diziam, eu não sei o que falar, eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de sair correndo, né? Eu brinco assim, cada uma vai ter a sua forma de lidar, né? Eu me lembro quando perguntavam para mim, eu falava, gente, eu acho que a cegonha entregou o meu em outro lugar, porque ela não achou a minha casa, porque o meu não está chegando, né? Mas não te doía? Muito. Mas se você responde assim, você... Mas eu tentava, de alguma forma, não mostrar, né? Agora, por quê? Porque quando a gente mostra, quando a gente fica com o olho cheio de lágrimas, a gente fica fragilizado. E para algumas pessoas é ok fazer isso, para outras não. Porque às vezes você está num contexto social, você está na festa, e vocês, né? E quando você estava falando, parece que o homem não é cobrado. Eu escutava coisas do tipo, nas festinhas, para o marido, você está precisando de uma ajudinha aí? Então é cobrado. Não está dando conta? Quer dizer, é cobrado, né? Só que a mulher parece que vem uma facada. E é interessante, porque isso até que a Bruna estava falando, de querer constituir uma família, isso não é só por aí, não é só por constituir uma família. Eu tenho muitas mulheres que são relações homoparentais. Então, são duas mulheres que têm um desejo enorme de gestar. Tanto tem que, às vezes, você pega o óvulo de uma e coloca na barriga da outra, porque uma tem um desejo de gestar, mas quer que tenha uma coisa da outra, né? Então, isso é muito comum. Tem mulheres que querem fazer uma produção que a gente chama de produção independente, mas elas têm a necessidade de ser mães, independente de ter um parceiro. Então, não passa muito pela família e pela história cultural, que eu concordo, existe tudo isso. Mas tem mulheres que têm um desejo enorme. Então, é muito difícil ter uma resposta pronta, uma forma de reagir, sendo que nós somos tão diferentes, né? Mas aí me chamou a atenção no seu livro, como há um momento de isolamento. É um momento de muita dor. De dor, então assim, eu não vou me expor para essas pessoas. Então, não vou na festa, aí não vai na festa, não vai nos lugares. Exatamente. Não vai. Se fecha.
E daí a importância, né, de um trabalho como o seu. Você atende as pessoas, faz um grupo, inclusive online. Online. Estava me falando de gente que nem está no Brasil e que busca essa ancoragem mesmo, até para não se sentir sozinha, imagino. Isso. E como as pessoas se sentem sozinhas e cobradas. Então, esse grupo, a gente brinca que assim, é um suporte, porque são todas falando e sentindo coisas muito semelhantes. Então, tem desde a troca de que vitamina que você está tomando, até, nossa, como é que você lidou com isso? Ai, a minha amiga teve, tá todo mundo engravidando do meu lado, minha irmã, minha amiga, minha vizinha, minha melhor amiga, deu o nome do meu filho, do filho que eu queria na filha dela. Nossa. A filha já tem 3 anos, ou eu perdi as perdas, engravida e perde. Então, assim, é um grupo maravilhoso. E o que eu acho que é mais legal de tudo nesse grupo é que eu amo tanto esse assunto e é tão caro para mim, né, emocionalmente, que a gente tem um preço super simbólico e quem não pode pagar, não paga nada. Então, assim, né, o pessoal fala assim, por quê? Porque o tratamento é muito caro, e as pessoas falam, como é que vai fazer? Quando eu fiz esse livro, Sabrina, não existia essa coisa do online. Então, as pessoas falavam para mim, Liliana, você foi minha terapeuta de cabeceira, eu não tinha com quem falar sobre isso, né, o livro. E agora, no online, dá para falar e elas podem se ajudar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 6 pessoas pode ser afetada pela infertilidade no mundo, e no Brasil tem uma estimativa de 300 mil casais na condição de infertilidade em busca de um tratamento. Quer dizer, aí, independentemente por que estão lá, qual a motivação, uma vez que você está num projeto, eu imagino que precise, né, desse apoio, que não seja só hormônio e a coisa do laboratório toda, né? Eu acho que às vezes tá até mais importante. Aliás, a gente estava falando da fé, que eu vou perguntar agora também, de novo, questão da fé. Mas para você, Liliana, a fé foi até questionada por uma das pessoas que você coloca aqui, que quando ela tenta e se sente exausta, já quase numa bancarrota financeira, porque é muito caro, e aí ela começa a duvidar de Deus. Quer dizer, para quem acredita em Deus e começa a duvidar, é muito forte. E aí eu te pergunto, por que a pessoa chega nesse nível? O que está acontecendo? Eu acho que tem 2 momentos em que a gente culpa e se aproxima de Deus, né? Ser ou não ser religioso, independente disso, você pode ter uma relação espiritualizada, mas uma coisa muito importante é assim, se eu estiver vivendo um processo que eu estou dando tudo de mim e nada dá certo, ou quando eu estou com uma doença muito grave, a sensação é que Deus me abandonou. E, por outro lado, quando as pessoas estão ou morrendo ou tiveram uma perda, elas se aproximam muito dessa questão da espiritualidade para tentar entender aquilo que está acontecendo. Então, mesmo que a pessoa não seja religiosa, ela briga com Deus nessa hora. Fala, pô, mas eu estou fazendo tudo direitinho, por que só eu não tenho filho? Sendo que ela olha um monte de gente que não queria, que não tem condições, engravidando. É duro, né? Ô, Bruna, deixa eu te chamar aqui na conversa para te perguntar sobre exatamente a questão religiosa. E aí, o que você encontrou na sua pesquisa sobre esse conflito de pessoas que não desejam ser mães, não desejam gestar e têm uma cobrança religiosa? Por incrível que pareça, eu esperava encontrar mais relatos sobre esse conflito da religião, né? Mas a maioria das pessoas com quem eu conversei, para elas isso não era uma questão, mesmo quando elas tinham alguma religião, elas não se viam conflitadas por causa disso. Uma das entrevistadas era uma mulher evangélica que me disse assim, eu gosto muito da igreja, eu já fui em várias religiões, me descobri na igreja evangélica, eu me sinto acolhida na igreja evangélica por vários motivos, mas realmente nessa questão da maternidade eu sinto que as pessoas não me entendem ali, né? Ela não se sentia compreendida, mas ainda assim ela não sentia que tinha um conflito entre a vontade de Deus e o desígnio de Deus, nessa questão de ela não ter filhos. Algumas outras relataram ter crescido em um ambiente religioso em que era esperado que elas tivessem filhos, em que existia uma cobrança, mas que para elas também nunca foi um grande conflito, como se elas estivessem descumprindo ordens divinas. Eu esperei
realmente que eu fosse encontrar mais esse tipo de relato, e me surpreendi ao não encontrar. As mulheres parecem mais bem resolvidas em termos espirituais com isso. Pelo menos aquelas que eu descobri na minha amostra, né? Porque eu reuni ali os depoimentos de 2.300 pessoas e entrevistei 20 pessoas, né? Entre essas 20 pessoas, eu não achei que religião foi um problema muito menor do que eu achei que fosse ser. Existe uma coisa biológica, né, que é o que falam, né? A mulher tem o tempo, o homem tem mais, diremos assim. Pelo menos se você quer fazer o processo dentro da sua barriga, né? E você sabe que eu estava ouvindo vocês duas, eu estava vendo esse seu quadro. Você dá uma afastadinha para mostrar aqui esse seu desenho aí, Bruna. Mostra aí. Esse desenho aí seu. Esse quadro fez, né? Aqui. Você que fez. Sim, uma pintura em acrílica. Muito forte. E eu estava olhando para ela e estava te ouvindo aqui, Liliana, que como a questão biológica, ela às vezes atropela a racional. Vou dar aqui o meu depoimento. Tive perdas gestacionais espontâneas. E eu estava no time seu, Bruna, de pessoas que não querem engravidar, e me encontrei grávida, e aí eu demorei para cair a ficha, tive que dar uma elaborada, e eu falei, tá bom, vamos nessa. E de repente eu perdi. Essa perda foi uma coisa fora da minha razão. Tirou um chão, e eu estava olhando o quadro da Bruna, e eu estava me vendo, assim, quase com o coração fora do corpo, absolutamente tomada de dor. E se você me perguntasse, mas calma, você nem estava querendo, por que você está assim? E foi uma coisa que eu não tenho referência na minha vida de algo tão forte. Por isso que eu falo que há uma questão racional, e é uma questão biológica. E eu imagino que mulheres, então, que queiram, que estejam nessa... Imagino que é essa perda. Imagino que é uma perda dessa. Terrível. Porque tentar, conseguir engravidar e o sonho ir embora, ralo abaixo. É muita dor, muita dor. E aí é sozinha, né? Porque ninguém nem tá sabendo. Normalmente a família não está sabendo, porque não querem cobranças, né, do tipo, e aí, tá tentando, não tá tentando, amigos não estão sabendo, se isolam, então é ela e a parceira, ou ela e o marido, ou ela e o parceiro, né, e é muito duro, sozinhas, e veja mais uma vez a importância de você ter um apoio emocional nesses momentos, porque mesmo quando a gente não quer é uma perda muito dura, porque você passa a querer. Naquele momento, né? Muitas pessoas passam a querer. Falam, não, você não falou, não queria, eu vou tirar. Sim, você falou, bom, tá aí, então. Não, tá pra bom, mim não deixa foi. eu elaborar, não foi. Né? A Bruna trata bastante do aborto no livro, especialmente, assim, particularmente comigo, não foi uma questão. Eu tava, tá bom, vamos nessa. Não, eu tava convencida de que a minha vida ia ser muito boa sem, mas se veio, ok. Mas quando veio, e foi isso que eu estava dizendo, fora de uma coisa racional, fora de um ambiente que eu pudesse falar, sabe quando você, do lógico? Não tinha lógica na minha destruição mental, entende? E aí eu ia te perguntar, Bruna, só para a gente já aqui ir encaminhando pro fim, se toda essa coisa da biologia, como é que você faz um quadro desse e fala tão visceralmente, talvez, sei lá, com o seu útero, de um jeito tão forte nos seus desenhos e falar para tantas mulheres. Que retorno você tem? Esse quadro eu achei interessante, você falou, a minha intenção mesmo, que é a mulher olhando para o próprio coração, o coração dela no momento, a gente acha que ela está comendo o coração de outra pessoa, mesmo o coração dela, que ela cuspiu, e olha... Ela está meio que analisando sentimentos. Nem foi feito num contexto de tanta tristeza ou desespero. Foi num contexto até que eu estava meio feliz e eu estava meio que analisando meus sentimentos, a aspiração na mão, olhando para ele. E ele tem, como a gente tem essa visão sangrenta, visceral,
ele remete, ele provoca essa sensação que algumas pessoas estão assustadas, apavoradas, que se identificam. Eu acho muito interessante. Os quadros que eu pintei, um dos que eu mais gosto mesmo. Mas então, eu tenho reações muito legais com relação ao meu trabalho sobre não maternidade e outras coisas também. Eu sinto que muitas mulheres chegam para mim e agradecem por terem conseguido se identificar com alguma coisa que eu escrevi. Desde o começo, desde que eu comecei a publicar quadrinhos há alguns anos, eu recebo muito esse retorno do obrigado, me identifiquei, eu me vi. Eu sinto que as pessoas percebem que elas não estão sozinhas, elas sentem que têm alguns sentimentos validados, né? E era essa a minha intenção com esse livro, com Não Quero Ter Filhos, e ninguém tem nada com isso, que saiu pela Editora Nacional. Era poder mostrar para as mulheres que não querem ter filhos, que são um grupo bastante grande, que sente que não é ouvido o suficiente, que existem outras pessoas como elas, outras pessoas que sentem o mesmo e que, portanto, elas não são estranhas de forma alguma. E eu recebo esse retorno também e me deixa muito, muito feliz de ouvir, assim, saber que alguém encontrou um pertencimento, de certa forma, por meio do que eu estou produzindo. Maia, que é jornalista e autora desse livro, Não Quero Ter Filhos, e ninguém tem nada a ver com isso. E eu indico para quem quer ter filho, eu indico para homem, eu indico para... Porque aqui... a capa, teve muita gente que me viu lendo e falou, Sabrina... Pelo julgamento, né? Mas aí eu falei, gente, todo mundo tinha que ler, porque aqui tem essa coisa que você estava falando, da história, da construção, de que lugar a mulher está na nossa sociedade. E não é para convencer ninguém a ter ou a não ter, mas é um autoconhecimento do lugar da mulher. Bruno, eu te agradeço muito, parabéns, e siga firme aí nos seus desenhos viscerais. Obrigada, gente. Valeu pela oportunidade de estar conversando com vocês. Obrigada. Um abraço para você. Tchau, tchau. Liliana, terminando aqui a nossa conversa, eu acabei não falando para Bruna, mas porque ela não ia conseguir achar aqui, é a nossa farmacinha. Uhum. Que eu convido a todos os nossos entrevistados a escolher um, né? Então, para ilustrar talvez o dia, mas talvez a conversa... essa farmacinha aqui tem, vamos ver o que tem aqui. É Buscopas. Aí, ó, já vou pegar o meu. Buscopas, tem o Gargalhau, Amorprazol, Inspirina, Rock'n'Roll. O que é isso aqui? Relaxol, Alegrol e... Despertol. Então tá, escolha. Olha, o meu é aqui, ó. É Amorprazol. Por quê? Né? Porque eu queria terminar até dizendo o seguinte, que nós somos mulheres diferentes, homens diferentes, né, com desejos diferentes, mas o ser humano é um ser humano emocional, basicamente. Quando diz, eu sou racional, não, você racionaliza a sua emoção para conseguir lidar com a vida. Porque o que nós somos seres emocionais. Né? Então, tudo que a gente trava, tudo que a gente não consegue lidar, é porque a gente está escondendo e camuflando as nossas emoções básicas, né? Então, eu acho que Amorprazol, que eu juntaria com Esomeprazol, talvez, né? Que é um remédio para dor de estômago. Eu acho que o amor tem que estar em todos os momentos, né? E quando a gente divide isso com o parceiro, com a parceira, com o terapeuta, a gente só vai crescer. É brigar menos com o outro e pela opinião do outro e aceitar mais a nossa, né? E talvez o auto-amor. O auto-amor. Dessas mulheres que talvez passem por tanto julgamento, né? E tem que ficar se explicando, sendo que ela mesma está numa busca de se entender. Isso. E assim, parar de ligar para o outro, parar de ligar para o que o outro pensa, o que o outro quer, né? E não tem o certo e o errado, tem aquilo que é bom para você, né? E eu acho que é isso, é autoestima, é auto-amor, né? Amor com omeprazol e vamos, né? Vamos nos cuidar. E como é que você faz com as mulheres que não engravidam? Elas seguem na terapia? Qual é... Porque eu imagino, e eu tenho essa filosofia, eu sempre ganho.
Eu sempre ganho. Uhum. Aconteça o que acontecer, eu aprendo. Uhum. Mas talvez seja um processo, eu fico imaginando tentativas, como eu li no seu livro, de mulheres que tentaram muitas vezes e passam por vários ciclos e juntam, gastam muito dinheiro e há toda uma questão do outro também. Enfim, bastante intenso. Vou aqui repetir, Cadê Você, Bebê? Porque pode realmente auxiliar e trazer uma proximidade para mulheres que estão passando, ou até pensando no assunto de se tornar uma tentante não caseira, né, buscar esse tratamento. Seu livro, tenho certeza que vai trazer muita identificação. Mas e como é que ficam essas mulheres? Elas precisam de um apoio seguinte? Eu acho que o bacana no grupo é que você vai elaborando as questões conforme você vai passando por elas. E quando chega um determinado momento, porque quando as pessoas dizem, qual é o momento de parar? Qual é o momento de parar? Quando é que eu paro? Quando é que eu desisto? Né? Então, isso é muito pessoal, de novo. Então, algumas vão elaborando e resolvem que vão fazer com óvulos, recepção de óvulos, né? Outras resolvem que vão adotar, outras que vão viver sem filhos. Claro que tudo tem uma dor, mas cada uma no seu tempo. E o tempo não é um tempo lógico, né? O nosso tempo emocional não vai pelo relógio. Tanto que 35 anos, a gente está velha para ter filho, mas está muito nova quando você fala, imagina, né? Eu posso ter com 40, 45, porque a gente se sente nova. Sim. Mas o óvulo não. Então, o tempo não é lógico, né? Então, você tem o tempo biológico e o tempo emocional. A gente poderia falar muito sobre isso. Horas. Mas foi. Porque o Dia das Mães está aí, a gente Sim. tem que honrar a nossa mãe, eu honro, porque ela é maravilhosa. Sem dúvida. Mas é isso, e não significa que eu tive uma mãe ruim, e é por isso que a pessoa não quer se tornar mãe. Ela simplesmente pode achar que não é pra ela, né? Tá tudo ou ela bem. quer ser uma mãe totalmente diferente dessa, né? Pô, que também. ela teve, ou igual, ou diferente, cada um Eu é também. uma, né? Exato. E é importante acolher. Muito. E entender, E né? se acolher. E se acolher. Liliana Seger, temos que marcar outras vezes para você vir aqui. A gente já tem um outro assunto. Já. Vou até dar um spoiler aqui. Transtorno. Explosivo intermitente. Povo, os hooks que estão por aí, também especialidade da doutora Liliana. Muitíssimo obrigada. Obrigado Fica o convite, você. então, já para a próxima. E sucesso. Como é que quem quiser participar do grupo de tentante, como é que faz, hein? Então, no meu Instagram é doutora Liliana Seger, né? Lá tem uma coisa que está escrito GPS. É Seger. Seger. Falei errado até agora. Não, é Seger ou é Seger. Tá. Tanto faz. É S-E-G-E-R. Tá. E é o mesmo nome do livro que está ali, é o Instagram. E lá tem uma coisa escrito GPS, que a gente fala que te dá um caminho, te dá um norte, né? E aí as pessoas clicam lá, tem todas as informações, e se não achar no Instagram, tem no meu site também, que está com o meu nome, é tudo igualzinho. Maravilha, muito obrigada, Obrigada então. a você. E feliz Dia das Mães, porque você também é mãe. Sim, e apaixonada pela minha bebê de 30 anos, quase, 28. Bebê, é isso que acontece, né? Só assim, por curiosidade, né? Já que falamos tanto, você passou por um processo desse? Por isso que eu estudei, por isso que eu defendi meu doutorado nessa área. Falei, não é possível, alguém tem que falar sobre isso. Foi o primeiro doutorado, e eu defendi em 2000, ninguém quase falava disso. Já estamos em 24, né? E aí também, na época que você estava passando pelo procedimento... Era diferente e era muito apoio duro. emocional? Zero, não existia, por isso que eu fui estudar isso. Nossa, guerreira, abrindo caminhos para muitas mulheres. Então, muito obrigada. O Dialogamente fica por aqui. Ele está nas plataformas de áudio, a sua escolha, e também no canal do YouTube do Jornal da Gazeta, e os cortes nas redes sociais, no Instagram, também da doutora Liliana e da Bruna. E a equipe do Dialogamente conta com a pauta do Caio Canavieira, a produção da Maria Isabel Neves de Campos Melo e a Natália Galego, os estagiários, o Guilherme Fonseca e a Fernanda Davi, a Gisele Sartini, que está aqui hoje. Hoje a Marina não veio, né, Gi? Então hoje não tem Marina, mas ela sempre está aqui, a Marina Orfali, e a gerência de jornalismo é da Valesca Quintela. Eu sou Sabrina Pires, esse é o Dialogamente. Desejo um feliz Dia das Mães. Lembrando que se você é mãe ou não, os outros não têm nada a ver com isso. Um beijo, até a próxima. Tchau.